Eu vou explicar para vocês, mas primeiro, quem não deixou o like, deixa o like. A curtida, joinha. Eu estou gostando dos rumos que nós estamos tomando. Que esse pode ser meu último discurso. Então deixa seu like. Você vai ter o prazer de falar, eu dei like ali. Ou medo, sei lá. Depende de você. Depende da sua vontade de ser um homem ou uma mulher livre. Então deixa o seu like, quem puder compartilha. Também é medido o notável saber jurídico de forma objetiva. A pessoa, ela é concursada, porque uma pessoa concursada tem, no mínimo, um notório saber, ela conhece a matéria. Ela passou por provas difíceis para ser um juiz, para ser um promotor, até mesmo para ser um delegado de polícia federal, às vezes. Através de títulos acadêmicos como pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, cátedra. E também por publicações relevantes ao estudo do direito. Publicações que são feitas em revistas especializadas, publicação de livros. E o Toffoli, quando ele foi indicado, ele não cumpria nenhum dos requisitos, nem dos subjetivos. Ninguém olhava Dias Toffoli e dizia, ele tem notável saber, ele é uma autoridade, todos reconhecem. Não. Ele sempre prestou serviços jurídicos como advogado ao Partido dos Trabalhadores, nunca passou em um concurso público. Aliás, as notícias da época eram que os concursos que ele tentou passar, ele não conseguiu para juiz. E também não tinha à época relevância em títulos acadêmicos nem em publicações de relevância e contribuição para o estudo do direito. Então, esse ministro que foi indicado por Lula, que rompeu, Lula aniquilou, tratorou, extinguiu o único requisito que existe para ser ministro do Supremo, que é o notável saber jurídico. E um grande e primeiro exemplo é o Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli, hoje, quase 20 anos depois, quase 20 anos, 18 anos depois da sua indicação por Lula, ele tomou a seguinte decisão, que muito revolta o povo brasileiro. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou nesta quarta-feira a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. O que é acordo de leniência? Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, a suspeita... Eu vou explicar para vocês, mas primeiro, quem não deixou like, deixa o like. A curtida, a joinha. Eu estou gostando dos rumos que nós estamos tomando. Que esse pode ser meu último discurso. Então deixa seu like. Você vai ter o prazer de falar, eu dei like ali. Ou medo, sei lá. Depende de você. Depende da sua vontade de ser um homem ou uma mulher livre. Então deixa o seu like, quem puder compartilha. Também é medido o notável saber jurídico de forma objetiva. A pessoa, ela é concursada, porque uma pessoa concursada tem, no mínimo, um notório saber, ela conhece a matéria. Ela passou por provas difíceis para ser um juiz, para ser um promotor, até mesmo para ser um delegado de polícia federal, às vezes.
através de títulos acadêmicos como pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, cátedra, e também por publicações relevantes ao estudo do direito, publicações que são feitas em revistas especializadas, publicação de livros. E o Toffoli, quando ele foi indicado, ele não cumpria nenhum dos requisitos, nem dos subjetivos. Ninguém olhava Dias Toffoli e dizia, ele tem notável saber, ele é uma autoridade, todos reconhecem. Não. Ele sempre prestou serviços jurídicos como advogado ao Partido dos Trabalhadores, nunca passou em um concurso público. Aliás, as notícias da época eram que os concursos que ele tentou passar, ele não conseguiu para juiz. E também não tinha à época relevância em títulos acadêmicos nem em publicações de relevância e contribuição para o estudo do direito. Então, esse ministro que foi indicado por Lula, que rompeu, Lula aniquilou, tratorou, extinguiu o único requisito que existe para ser ministro do Supremo, que é o notável saber jurídico. E um grande e primeiro exemplo é o Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli, hoje, quase 20 anos depois, quase 20 anos, 18 anos depois da sua indicação por Lula, ele tomou a seguinte decisão, que muito revolta o povo brasileiro. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou nesta quarta-feira a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. O que é acordo de leniência? Recorda comigo, vocês lembram que Alexandre de Moraes ingressou no STF após a morte do Teori Zavascki? E é aí que a coisa fica interessante. O delegado Adriano Antônio, que era chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis, abriu inquérito para poder apurar as causas da queda do helicóptero que levou à morte de Teori Zavascki. Só que esse delegado foi assassinado num bar em Santa Catarina, junto com um amigo dele que também era delegado. A alegação foi que houve uma briga de bar. Sei. E para piorar, a Polícia Federal disse que ele já não estava mais à frente desse inquérito, que ele só tinha aberto. Aí o UOL foi apurar e descobriu que era mentira da Polícia Federal, que ele ainda estava sim à frente desses inquéritos e que, para piorar, ela foi tirado de Angra e foi levado para Brasília. Para quem não sabe, Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato. Ele era o juiz mais implacável com todos os acusados da Lava Jato. Em outubro de 2016, ele nega um habeas corpus e mantém José Dirceu na prisão. Em 19 de janeiro, 3 meses depois, o seu helicóptero cai e ele morre. Recorda comigo, vocês lembram que Alexandre de Moraes ingressou no STF após a morte do Teori Zavascki? E é aí que a coisa fica interessante. O delegado Adriano Antônio, que era chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis, abriu inquérito para poder apurar as causas da queda do helicóptero que levou à morte de Teori Zavascki. Só que esse delegado foi assassinado num bar em Santa Catarina, junto com um amigo dele que também era delegado. A alegação foi que houve uma briga de bar. Sei. E para piorar, a Polícia Federal disse que ele já não estava mais à frente desse inquérito, que ele só tinha aberto. Aí o UOL foi apurar e descobriu que era mentira da Polícia Federal, que ele ainda estava sim à frente desses inquéritos e que, para piorar, ela foi tirado de Angra e foi levado para Brasília. Para quem não sabe, Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato. Ele era o juiz mais implacável com todos os acusados da Lava Jato. Em outubro de 2016, ele nega um habeas corpus e mantém José Dirceu na prisão. Em 19 de janeiro, 3 meses depois, o seu helicóptero cai e ele morre. O retorno do príncipe Harry ao Reino Unido para oferecer apoio à sua família. Segundo informações próximas, o príncipe Harry manifestou o desejo de voltar à Inglaterra para ajudar sua família em meio a uma fase turbulenta. Ele está preocupado com a recente crise envolvendo a suposta violação do sigilo médico da princesa de Gales na clínica de Londres. Esta situação levou a uma investigação oficial, aumentando a pressão sobre a família real, especialmente enquanto o rei Carlos III enfrenta o câncer. O príncipe Harry está disposto a oferecer seu apoio, expressando o desejo de ajudar a reparar os relacionamentos tensos dentro da família.
Apesar das dificuldades recentes, ele guarda lembranças positivas da união familiar no passado e está determinado a reunir e apoiar seus entes queridos durante